A paz do Senhor, espero que você esteja bem. Quero deixar uma palavra para o seu coração. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Palavra muito abençoada, muito especial. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Uma palavra muito interessante, muito conhecida e muito importante para a nossa vida, para os nossos dias. A palavra de Deus vai nos dizer que Israel, ou Jacó, ele vai gerar um filho com o nome de José, um filho de sua velhice. Porém, esse filho, para os seus irmãos, ele traz muito aborrecimento. Para Jacó, José é uma bênção. José é o filho da velhice, José é um filho que ele amava. Só que para os irmãos era uma pedra no sapato, era alguém que trazia tristeza, trazia ira no coração dos irmãos. E a Bíblia vai dizer que tudo de errado que acontecia entre os irmãos de José, tudo que eles tramavam, todos os males que eles faziam, José, por respeito ao seu pai, por amor ao seu pai, por ser um homem de caráter, um homem segundo o coração de Deus, um homem de fé, José trazia as notícias para o seu pai: olha, pai, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, e atualizava o seu pai sobre a atual situação de seus outros filhos. Então, quando acontece isso, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o odiavam ainda mais. Se eles odiavam ainda mais quando ele trazia notícias ruins deles, quer dizer que eles já o odiavam antes mesmo de acontecer qualquer coisa. E o que eu quero dizer para você nessa noite, você que me ouve, você que assiste esse vídeo, muitas pessoas não gostam de você, não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, mas é por quem você é. Muitas pessoas vão te odiar porque dentro de você tem alguma coisa diferente. Dentro de José tinha caráter. E dentro de você tem algo especial. Por isso que as pessoas às vezes não suportam. E a gente vai analisar a situação de José. José é através de ações más dos seus irmãos, José é levado ao Egito. José é caluniado, José é preso. E eu entendo que há uma ação de Deus nisso. Há uma maldade no coração dos irmãos, mas há uma ação de Deus. Porque Deus permite José sair do meio dos seus. Por mais que aconteça isso com José, Deus permite José ser levado. Para quê? Para sofrer? Não. Para ir para mais perto do cumprimento da promessa sobre a vida dele. O que eu entendo que era aplicar para a nossa vida? Muitas vezes o Senhor nos tira de lugares. Muitas vezes o Senhor vai tirar você de onde você está. O Senhor às vezes vai tirar você daquele emprego. Você não vai entender o porquê. O Senhor às vezes vai te tirar de ambientes. Porque Ele vê conversas que você não vê. Ele vê ações que você não vê. Ele ouve coisas que você não ouve. E a gente tem que glorificar o Senhor, que muitas vezes Ele quer nos tirar de lugares e a gente não entende. Muitas vezes o Senhor tira pessoas de perto de nós. Aqui Ele está tirando irmãos, família. Por quê? Está sendo prejudicial. E se está sendo prejudicial, para o reino de Deus também não está sendo bom. Muitas vezes o Senhor tira pessoas da nossa vida, nos leva para lugares, para situações que a gente não entende. Porque o Senhor nunca nos fala sobre o processo. O Senhor nos fala sobre a promessa. O Senhor faz uma promessa para a nossa vida
E nós não sabemos o que vamos passar. Porque se ele falasse com você o processo que você ia passar até hoje, talvez você não aguentaria. Talvez você teria largado tudo e seguido uma vida diferente. Talvez você teria deixado o remo e parado de remar. Talvez você tinha abandonado o seu barco. Mas como ele te fez uma promessa, o processo não foi revelado. Deus não revela processos, mas Deus revela promessas com propósito. Porque a promessa é muito maior do que o processo. Então passa por esse processo que você está passando. Glorifica a Deus que esse processo, mesmo que seja dolorido, ele está te levando para perto da promessa. Ele está te levando para perto do cumprimento da promessa. José passa por algumas fases devido a essa maldade do coração dos seus irmãos. Só que as coisas pioram antes de José ser levado. Eles não gostavam de José por quem José era. Eles não gostavam de José pela sinceridade de José. Agora José ousa sonhar. A Bíblia vai dizer que ainda mais agora eles não podiam olhar na cara de José. Agora eles não podiam falar com ele pacificamente. Por isso que muita gente se afasta de você. Muita gente sai de perto de você. Muita gente talvez tenha ódio. Porque essas pessoas não sonham. E Deus te fez sonhar. Deus te fez um sonhador. Então ousa sonhar para ver o que acontece. Tudo está tranquilo? Ousa sonhar. Comece a sonhar. Seja um sonhador. Sonhe os sonhos de Deus. Comece a sonhar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ver pessoas se levantarem, pessoas te caluniarem, pessoas irarem contra você. É porque você está sonhando, você tem propósito. Então, não importa os processos da vida, segura firme, aguenta firme, que o Senhor vai te levar aos lugares grandiosos para cumprir essa promessa que Ele fez. José passa por tudo. Passa por alguns lugares, pela cisterna, passa pelo caso de Potifar, passa pela calúnia, passa pela prisão e vai até o palácio. O interessante é que onde José passa, José é um homem abençoado. A Bíblia vai dizer que José era próspero em tudo que ele fazia. Sabe o que as pessoas não suportam? Que onde você coloca a mão, as coisas dão certo. Onde você coloca o pé, as coisas mudam. Sabe por quê? Quando você chega com essa presença que há dentro de você, em certos lugares, você tem poder, através do Espírito Santo, de mudar ambientes. José mudava ambientes. José mudou a casa de Potifar. José mudou a prisão. José mudou o cenário de onde ele passou. E isso as pessoas não suportam. Porque muita gente é moldado pelo sistema e pelas circunstâncias do lugar que está. Mas José é diferente. José não é mudado pelo lugar. É o lugar que é mudado por causa de José. E isso é a diferença que o Senhor tem na sua vida. Essa é a diferença. E José dorme como prisioneiro. Só que ele acorda como governador de todo o Egito. O que Deus tem para você é coisa que o homem não pode entender. O que Deus tem para você é coisa muito grande, maior que os seus olhos podem enxergar. Fica tranquilo, o vento vai soprar, parece que tudo vai desabar, mas no final Deus está dizendo, eu vou apenas cumprir o propósito que eu tenho em tua vida. Eu estou apenas te levando para mais... Fica tranquilo, o vento vai soprar, parece que tudo vai desabar, mas no final Deus está dizendo, eu vou apenas cumprir o propósito que eu tenho em tua vida. Eu estou apenas te levando para mais próximo da promessa. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, dê um glória a Deus de onde você está. Você está vendo esse vídeo, glorifica o nome do Senhor, que Ele está no controle de tudo e Ele vai te honrar muito. Fique com essa palavra, onde você passar, seja uma bênção e que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor faça resplandecer a glória dEle sobre a tua vida. Que você seja uma bênção em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.